De volta agora para fazer projeções e falar dos desafios do próximo governo. Um dos desafios do próximo governo é lidar com a fusão de ministérios. Um já anunciado é o Ministério do Trabalho, que vai se fundir. Nós vamos falar sobre esse assunto com o auditor do Trabalho, Hélio Bittencourt, que está aqui no estúdio. Hélio, bom dia. Bom, essa semana o Ministério do Trabalho completou 88 anos, né, de bons serviços prestados ao país. Como é que vocês no Ministério estão se preparando para esse momento já anunciado de fusão de ministérios, enfim? Será que a gente imagina que o tamanho vai diminuir, não é, diante dessa fusão? Mas a ideia é que os serviços continuem sendo prestados. Como é que o senhor avalia essa questão? Bem, nós, na verdade, não temos um posicionamento oficial ainda de qual vai ser o destino. Se fala em fusão, se fala em incorporação, enfim, não se sabe exatamente. Mas o essencial e o que se tem buscado, o nosso sindicato, o sindicato dos auditores, enfim, os servidores em geral, é que os serviços sejam mantidos. É importante que o Ministério do Trabalho ele seja visto pela sociedade como uma instituição importante, desde a questão da fiscalização do trabalho, em primeiro lugar, já que busca a eficácia e aplicação das normas trabalhistas, como na prestação de serviços diversos, como seguro-desemprego, como orientações, como expedição de carteira de trabalho. Enfim, esses serviços têm que ser preservados. Exatamente onde nós temos que saber diante dessa nova estrutura que está sendo montada. Mas se são serviços essenciais, isso com certeza. Em relação à inspeção do trabalho, a gente já observava e já falava com alguns auditores aqui sobre a dificuldade de atuação a partir de algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, quanto à fiscalização do trabalho escravo, né? Houve uma mudança significativa esse ano em relação ao trabalho análogo à escravidão e já havia, por parte de alguns auditores, inclusive, uma preocupação em relação à limitação, digamos assim, das ações nessa área. A partir da reforma trabalhista, houve uma mudança também em relação a essa atuação desse tipo de atividade dentro do Ministério, não? Não, a reforma não interferiu na questão efetiva do vínculo empregatício. Então, sem dúvida, não houve. O que, na verdade, em relação ao trabalho escravo vem ocorrendo é que há uma constante redução de recursos para que se faça a fiscalização. Isso, com certeza, complica porque se tem uma necessidade de um grande deslocamento, o aparato da Polícia Federal. Então, é uma logística importante. Afinal de contas, nós encontramos trabalhadores em fazendas que são localizadas só por GPS. Embora seja importante ressaltar que hoje a condição análoga ao escravo ela tem sido muito comum nas cidades, principalmente no ramo da confecção. O Maranhão ainda continua liderando, infelizmente, o ranking aí. A gente viu, inclusive, no último evento, inclusive, da Superintendência do Ministério do Trabalho aqui, liderando o número de mão de obra, digamos assim, para esse tipo de trabalho, devido, inclusive, à situação, né, de exclusão, a falta de oportunidades, enfim. Essa é uma característica muito comum nesses municípios que acabam, digamos assim, contribuindo para esse trabalho que é um crime? Sim, a necessidade de trabalho gera isso, né? Então, na verdade, o Maranhão é conhecido, entre aspas, como o grande exportador de mão de obra escrava e muitas vezes se observa no dia a dia o resgate do trabalhador pela segunda, pela terceira vez, porque ele entra num sistema que ele não consegue sair, já que ele sabe dos problemas que ele vai enfrentar, da condição precária que ele vai ficar sujeito, mas diante da sobrevivência ele termina optando entre aspas, lógico, ele termina aceitando mais uma vez aquela condição, uma vez que ele não tem como sobreviver. Qual é o quadro que se encontra quando por exemplo, numa fiscalização, é observado esse tipo de trabalho? Qual é a realidade que se observa no local? Bem, na verdade, é a realidade de degradação muito grande. Desde um consumo precário de uma água que muitas vezes ela vem de uma cacimba, de algum ponto onde os próprios animais se alimentam e se lavam, bebem também se lavam naquele local. As condições de alojamento normalmente muito precárias e equipamento de proteção nenhum. Então os trabalhadores realmente são sujeitos a acidentes de trabalho e inclusive a riscos de animais, né, no ambiente rural, picadas de cobra, entre outros. Em relação ainda à questão da possibilidade de uma fusão do Ministério do Trabalho, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais aquilo que vem sendo discutido, principalmente pelos auditores, quanto à manutenção da atividade, né, e da prestação de serviços à população. Pois é, o que tem que ser buscado, na verdade, é conscientizar, se bem que esse termo não é muito ideal, mas é mostrar o trabalho da fiscalização, tendo em vista que há uma importância muito grande.
O nosso trabalho ele começa desde um primeiro momento, a verificação se os trabalhadores estão realmente sendo registrados. Você tem muito aquela ideia de que a fiscalização protege o trabalhador. Na verdade, o direito do trabalho ele veio para isso. E a fiscalização ela entra em campo para exigir o cumprimento da norma trabalhista. Então, se passa por esse início, o vínculo empregatício. A partir do momento que ele é oficializado, o próprio governo arrecada. Esse trabalhador passa a estar assegurado de acidente de trabalho, no caso de um infortúnio. Enfim, a partir do vínculo oficializado, ele já passa a ter efetivamente seus direitos, não vai precisar buscar uma solução judicial. E como se busca muito, como se fala muito sempre na questão da arrecadação, hoje a fiscalização do trabalho tem como um outro grande marco, além dessa fiscalização social, é a questão do FGTS. Então, na verdade, a cada ano se aprimora, os próprios auditores desenvolvem sistemas e se busca, na verdade, uma apuração. Então, a gente tem conseguido levantar um débito do FGTS muito grande e o FGTS, além de ser uma poupança do trabalhador, é um valor que é utilizado pelo governo federal para fins de obras de habitação, de saneamento básico. Então, é um fundo essencial, que, na verdade, é uma fonte de custeio para o governo a um custo barato, uma vez que o FGTS ele tem um rendimento mais baixo do que os outros investimentos. Essa questão relacionada ao depósito do FGTS, que não é feito muitas vezes pelas empresas, há um comparativo entre estados da federação sobre essa prática? Como é que está o Maranhão em relação a isso? Existem dados comparativos sobre o assunto ou é um problema geralmente nacional, inclusive? Não, é um problema nacional. Na verdade, a gente apura a nível nacional não existe um desequilíbrio em um estado que recolha mais ou recolha menos. Na verdade, há uma necessidade constante de acompanhamento e esse acompanhamento ele é feito, inclusive, hoje até por uma forma bem direta, porque hoje nós acompanhamos os interiores e encaminhamos correspondência para que, deixando claro, estamos conscientes de que você não está depositando e estamos chegando a você. Auditor do Trabalho, Hélio Bittencourt, obrigado pela presença aqui no estúdio. Parabéns ao Ministério do Trabalho pelos 88 anos. Vamos aguardar aí os próximos passos para ver como que essa situação realmente fica em nome, claro que há uma apreensão dos trabalhadores, da sociedade, e há uma torcida para que, de fato, essa estrutura não diminua. Na verdade, o interessante é que seja ampliada, inclusive. Obrigado pela presença aqui. Nós é que agradecemos e também esperamos que possamos continuar exercendo essa função importante para a população e para os trabalhadores brasileiros.